Xaramago verde, verde xaramago, xaramago verde, verde xaramago. Corre lá perdiz, agarra lá pro rabo, corre lá perdiz, agarra lá pro rabo. Xaramago verde, verde xaramago, xaramago verde, verde xaramago. Corre lá perdiz, agarra lá pro rabo, corre lá perdiz, agarra lá pro rabo. Bom, agora vamos a falar de las hierbas. E eu as hierbas que eu escolhi aqui não foi ao azar, eu as escolhi porque foi as hierbas que eu aprendi. As primeiras hierbas que eu conheci como plantas medicinais em Constantino. E era muito comum, minha avó, quando tínhamos alguma maleita em casa ou um simples dolor de cabeça, dizer-me: vai à casa de Felizbina ver o chá que ele dá pela maleita. E então todos estes chás que estão aqui, eu os aprendi de pequena, com 5, 6 anos, não tinha muito mais. E é por isso que os escolhi para vos apresentar hoje. Então, vou começar pela Bertónia, que é uma planta que hoje aqui é muito cultivada. Não é, porém, com muita facilidade, apesar que nos prados mais úmidos é comum que ele cresça na natureza, mas é cultivada, não se sabe quando vim, não se sabe se também é muito antiga. E a Bertónia é muito utilizada para problemas digestivos. Pronto, é muito comum. Problemas digestivos, também algumas moléstias de dor de cabeça, um fartamento, portanto é muito comum para este tipo de maleitas. Uma que eu gosto muito é a ortiga morta, em especial pelo nome, a ortiga morta, porque é uma ortiga que não pica, portanto não tem aquelas propriedades das outras ortigas. As ortigas são uma família de muitas espécies e esta é a ortiga branca, também como é conhecida, porque tem uma florzica branca e é muito comum aqui, é muito comum encontrá-la nas zonas mais sombrias, aqui é muito comum nas cortinas, nos hortos, a gente também lá encontra uns muros, enredada, onde há um pouquinho de umidade e não gosta muito de sol, e essa é a verdade, e é muito utilizada para inflamações das vias urinárias. Depois já há outra que é a lipricon, ou a hierba amarilla, como é conhecida, e esta eu colhi aqui no caminho, muito perto da casa, esta não é muito cosmopolita, encontra-se com muita facilidade, e a lipricon, ali em Constantino, na Tiflisbina, fazia um xarope com açúcar ou às vezes mel e aguardente para tratar o colesterol e a diabetes, apesar que é muito conhecida pelos problemas digestivos, e essa é a verdade. Depois já há a hierba morta, que temos aqui, que o Alcides fez-me o favor de trazer este exemplar mais grande, eu havia colhido outro mais pequenino, e é muito comum nas zonas mais frias das terras de Miranda, portanto não há aqui para riba Miranda, Picote, Sandim, não la encontro com facilidade, é melhor em Sicura, em Faines, São Martino, e é uma hierba que cresce em solos esqueléticos, ou seja, é uma sobrevivente, consigo sobreviver com muito pouco substrato, na realidade, e é utilizada para muitas maleitas e não tem efeitos secundários, que é a grande diferença com, às vezes, outras plantas que podem ser utilizadas. A sálvia também é uma planta que eu aprendi a conhecer desde muito pequena. Esta também cresce nos taludes, e eu olhei em Constantino e na Ribeira dos Taludes de Alfredo, em algum talude de coutro, e também la encontrava, mas é muito comum também em alguns caminhos. Tem um cheiro muito característico e a sálvia também é um bom anti-inflamatório. Tem umas flores também com uma certa pelugem, portanto é muito fácil identificá-la. E o problema que tem é que pode ter sinergias com outras plantas quando misturada para fazer o chá. Portanto, eu aconselho a fazer o chá só de sálvia, não misturá-los com outras hierbas. Depois, a cavalinha ou a cola de cavalho, como é conhecida, não tem flor, esta não deita pela flor. Também é muito conhecida por ende, nos prados, um pouquinho mais úmidos. Gosta das zonas sombrias também, onde se sente mais confortável. E é muito utilizada como desintoxicante, para emagrecer, a obesidade, a celulite. As mulheres utilizamos muito a cavalhinha, porque realmente é um excelente desintoxicante. E também é utilizado, às vezes, para o tratamento da próstata, nos homens. Temos aqui a nébeda, que é um bom calmante e dá a sensação de bem-estar. O problema da nébeda é que tem propriedades alucinógenas, portanto, neste tem muito cuidado para não consumi-la em quantidade. Não aconselho a tomar diariamente, se alguma por outra moléstia, 3 ou 4 dias, e não aumentar mais a quantidade. Aqui está a cidreira, também é muito parecida às vezes com a nébeda, e é comum que muita gente, quando estão assim secas, podem confundi-la. A erva cidreira, pois, é um calmante por excelência, como é evidente, toda a gente o conhece, e é muito dado a gente aqui, aos idosos,
Aqui nos lares é muito comum dar-lhe chá de erva cidreira, quando vão à noite pela cama, com as bolas chicas, porque realmente é um calmante do aparelho digestivo e pelas moléstias que estão associadas tanto com o estômago como com os intestinos. Aqui tem a valeriana, que toda a gente conhece porque já tomou alguma que outra vez um chá de valeriana para dormir melhor, la raiz, e eu estou a ensinar as folhas, mas é la raiz, com que se faz o chá para dormir. E la valeriana eu ensino porque é uma erva muito antiga, das mais antigas, e os gregos conheciam muito bem la valeriana e todas as suas propriedades, e não se sabe muito bem como é que a valeriana vino aqui pelas terras de Miranda, porque não é de facto uma planta, uma erva que se adapta aqui com muita facilidade. Depois vou ensinar uma muito comum, muito rústica, que é a la malvela. La malvela, como podeis ver, é uma rastreira e é uma hedra. Cresce por entre as zonas mais sombrias, há muito nos hortos e também perto das pastais, onde há alguma matéria orgânica. E la malvela, a curiosidade que tem é que é muito utilizada para tratar grandes infecções digestivas. Pois há duas plantas que não são autóctonas daqui, mas que acho que estão há muitos ciclos aqui reconhecidas na literatura popular, que é a erva canuda, que dizem incluso esta que tem propriedades antitumorais. E é curioso que a erva canuda, há muitos registros fósseis da erva canuda, portanto é uma erva muito antiga que se adaptou ao largo da sobrevivência e da história da Terra, portanto pensa-se que será das primeiras plantas que, com flor, apesar de que aqui não põe flor, porque é de climas tropicais, pensa-se que foram trazidos por imigrantes do Brasil ou de Angola, não se sabe muito bem de onde, e é das primeiras plantas com flores que colonizaram a Terra. E aqui há a erva príncipe. A erva príncipe, também como podeis ver, não tem flor, aqui também raras são as vezes que deita flor. A erva príncipe é uma erva muito utilizada porque é um antidepressivo por excelência. Antigamente, aqueles médicos das terras de Miranda diziam a gente para cultivar a erva príncipe nos hortos e nas cortinhas, porque realmente se adapta muito bem, apesar de que não deita a flor, adapta-se muito bem à folha, e a folha ela realmente tem as propriedades medicinais. Ele aconselhava muito para curar realmente grandes depressões e alguns delírios, alguns outros problemas que podiam provocar alguns delírios. Havia muitas outras que podíamos mostrar, como é evidente, pois há uma infinidade de plantas que fazem parte da sabedoria popular e que eu penso que são muito características da nossa ruralidade e do nosso saber que foi passado ao largo das gerações. Mas, claro, escolhi estas por um carinho especial, porque foram as primeiras que eu conheci e decidi partilhá-las convosco. E eu penso que ia-vos despertar um cachico a curiosidade sobre estas questões do que a natureza nos pode oferecer, tanto para curar as maleitas como para provocar as maleitas, porque a realidade é que toda a natureza em si mesma é um mundo e é muito dicotómica, portanto, tanto nos pode dar coisas boas como nos pode dar coisas malas. O importante é que haja conhecimento e que nós o podamos tratar da melhor forma possível para que ele nos possa dar realmente o melhor que tem para oferecer.